Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. O meu nome é Nadine Dias, sou graduanda do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje eu trago para vocês este vídeo referente à agricultura vertical e o seu consumo energético. Neste vídeo eu irei fazer uma breve introdução sobre o assunto, irei explicar o que é agricultura vertical, os componentes do sistema, o consumo de energia, as vantagens e desvantagens e algumas alternativas para sua utilização. A agricultura vertical é uma alternativa moderna à produção agrícola tradicional, baseada no cultivo de plantas em camadas sobrepostas, geralmente em ambientes controlados. Essa técnica busca otimizar o uso de espaços e recursos naturais, sendo particularmente relevante frente ao crescimento populacional e à escassez de terras cultiváveis. Contudo, essa inovação também levanta discussões sobre o seu elevado consumo energético, especialmente relacionado ao controle ambiental e à iluminação artificial. Mas o que é então a agricultura vertical? Nada mais é do que um sistema de cultivo que utiliza estruturas verticais, como estantes ou torres, para produzir alimentos em ambientes urbanos ou espaços limitados. O cultivo ocorre em ambientes fechados, com iluminação LED, controle climático e sistemas hidropônicos ou aeropônicos. O objetivo é maximizar a produtividade por metro quadrado, garantindo colheitas durante o ano todo, sendo muito eficiente para cultivos de ciclo curto e com alto valor agregado, como por exemplo de alface, rúcula, rabanete e morango. Alguns componentes do sistema são, primeiramente, o ambiente de cultivo fechado, o sistema de suprimento de gás carbônico, o sistema hidropônico de irrigação, o sistema de luz artificial, o sistema de controle ambiental e o sistema de automação. As principais fontes do consumo energético na agricultura vertical incluem principalmente a iluminação artificial, que é essencial para suprir a ausência de luz solar nos ambientes internos, onde são utilizados LEDs de espectro ajustável, capazes de emitir comprimentos de onda específicos para otimizar a fotossíntese, especialmente nas faixas azul e vermelha. Alguns exemplos de equipamentos são os painéis de LED, que normalmente são de 22 watts, e luminárias tubulares. Este componente pode representar de 50% a 60% do consumo total de energia do sistema, dependendo da densidade de cultivo e do fotoperíodo utilizado, que geralmente varia de 12 a 16 horas por dia. O segundo fator de consumo energético são os equipamentos utilizados para o controle ambiental, que são responsáveis por manter as condições ideais de temperatura, umidade e circulação de ar, parâmetros fundamentais para o bom desempenho fisiológico das plantas. Alguns exemplos de equipamentos são o sistema de ar-condicionado e ventiladores, os desumidificadores, os umidificadores, os aquecedores e sistema de suprimento de gás carbônico. Este componente corresponde de 20% a 30% do consumo energético, variando de acordo com o clima externo, com o isolamento térmico da estrutura e a sensibilidade das plantas cultivadas. Dessa forma, para cultivos em regiões quentes e úmidas, o cultivo irá exigir sistema mais robusto, aumentando o gasto energético. O terceiro fator são os equipamentos utilizados para irrigação e nutrição. Esses sistemas garantem o fornecimento de água e nutrientes diretamente às raízes das plantas, sem o uso de solo. Alguns exemplos de equipamentos utilizados para essa finalidade são as bombas d'água, os reservatórios pressurizados, tubos, emissores, sensores de pH e de condutividade elétrica. O consumo energético deste componente é relativamente baixo, sendo de 5% a 10% do consumo total. No entanto, em sistemas grandes ou com recirculação contínua, o uso de bombas pode ser mais significativo. Por último, a automação e o monitoramento digital, que permitem o gerenciamento inteligente de todos os processos do sistema, otimizando os recursos e aumentando a precisão do cultivo. Alguns exemplos de equipamentos utilizados são os controladores lógicos programáveis, de softwares, os sensores, as câmeras e a inteligência artificial para a tomada de decisões em tempo real. Embora o consumo direto de energia destes componentes seja baixo, sendo menor que 5%, a sua função é essencial para melhorar a eficiência geral do sistema e evitar desperdícios energéticos em outras áreas. O consumo energético da agricultura vertical é significativamente maior que o de sistemas convencionais. Algumas estimativas indicam que a energia elétrica pode representar até 70% dos custos operacionais totais, sendo o tipo de cultivo e tamanho do sistema
dois fatores determinantes para o consumo energético total. Em relação ao tipo de cultivo, plantas como alface, rúcula e manjericão irão demandar menos luz e controle térmico, resultando em menor consumo. Já cultivos como de tomates, morangos e pimentões irão exigir mais energia para iluminação e climatização. Já em relação ao tamanho do sistema, aqueles que são maiores podem se beneficiar da economia de escala, mas também requerem mais energia para iluminação e circulação de ar. Além disso, a densidade de plantio e o número de camadas verticais irão impactar diretamente no consumo energético por metro quadrado, podendo variar de 200 a mais de 800 kWh por metro quadrado por ano, de acordo com o tipo de instalação. Comparando com a agricultura convencional, esse tipo de sistema pode consumir cerca de 10 a 100 vezes mais energia por metro quadrado. Desta forma, a sustentabilidade energética acaba sendo o maior desafio para a produção. Como o sistema de iluminação é a principal fonte de consumo energético, trouxe aqui um estudo realizado por Arcasi e outros autores que buscou analisar a energia e os custos para a produção de alface em uma fazenda vertical. Para isso, eles utilizaram alguns parâmetros de análise de sensibilidade, sendo eles a temperatura da superfície foliar, que variou de 22 a 28 graus Celsius, a densidade de fluxo de fótons fotossintéticos, que variou de 250 a 700 micromol por metro quadrado por segundo, e a eficiência do sistema de iluminação, que variou de 35 a 60%. Então, no gráfico ao lado, podemos perceber que, para diferentes temperaturas foliares, que estão representadas nas diferentes cores, e para uma eficiência de LED fixa de 60%, o consumo de energia aumenta com uma tendência linear. Dessa forma, quanto maior o consumo de energia primária pelo LED, maior será o rendimento por metro quadrado. Já em relação ao custo de energia pelo sistema de iluminação, neste outro gráfico podemos perceber que a temperatura da superfície foliar e a eficiência do LED possuem grande efeito neste fator. Assim, quanto menor a temperatura da folha e maior a eficiência do LED, menor será o custo específico de energia, que neste estudo variou de 1,4 a 13,7 euros para a cidade de Nápoles, sendo representado pela escala de cores que varia de azul para vermelho, respectivamente. Isso demonstra que o aumento da eficiência do LED proporciona grandes benefícios à eficiência do sistema, de modo geral. Este outro estudo, feito por Miseroshi e Franco, também na cultura do alface, faz uma comparação da eficiência no uso de recursos em diferentes sistemas de produção, sendo em verde o sistema de produção a campo, em azul o sistema em estufa e em vermelho o sistema de agricultura vertical, onde podemos observar que o sistema de agricultura vertical e em estufa possui maior eficiência no uso de água quando comparado com o sistema a campo, o mesmo que ocorre para a eficiência no uso da terra. Porém, em relação à eficiência no uso de energia, ocorre um efeito contrário, onde o sistema de cultivo a campo se destaca em relação aos demais, sendo mais eficiente. Sendo desta forma estimado que a eficiência do uso de energia na agricultura vertical diminui em média 20 vezes em comparação com o cultivo a campo. Fazendo um comparativo mais a fundo entre os sistemas de produção convencional e a agricultura vertical, nesta tabela podemos observar que o consumo de energia na agricultura vertical é muito maior, como visto anteriormente, sendo de 250 kWh por quilo de produção, enquanto que na agricultura convencional é de aproximadamente 0,3. Já o uso de água é muito menor, utilizando em torno de 1 litro de água por quilo de produto, assim como a emissão de gás carbônico, que é em torno de 158 kg por tonelada do produto. Outro ponto de destaque é o rendimento por área, que é muito maior no sistema de agricultura vertical quando comparado ao convencional, sendo de até 120 kg por metro quadrado por ano. O uso de defensivos também é mínimo e os ciclos de colheita também são maiores, podendo chegar até 12 ciclos por ano. Assim, algumas vantagens desse sistema de produção são a produção local e próxima dos centros urbanos, que reduz a necessidade de transporte e a emissão de gás carbônico, o cultivo durante o ano todo, que não depende do clima, a redução no uso de água e defensivos agrícolas e a alta produtividade por área. Já as desvantagens são o alto consumo energético e custo inicial elevado, a dependência de tecnologias avançadas e a sustentabilidade questionável, se não houver o uso de energia renovável.
Desta forma, algumas alternativas para a melhoria deste sistema de cultivo são o uso de energia solar ou eólica para o abastecimento, a utilização de LEDs de alta eficiência ajustados às necessidades das plantas, assim como a automação inteligente, reduzindo o uso excessivo de iluminação e climatização, o aproveitamento do calor residual e isolamento térmico para reduzir perdas energéticas e a recirculação de água e nutrientes para diminuir o consumo de bombas. Aqui estão as referências utilizadas para embasar o estudo, caso você queira se aprofundar neste tema. Agradeço a sua atenção e até logo!